tudo bem com você? Eu sou o Dr. Rafael Gomes, sou médico psiquiatra e essa live é uma live bem especial porque eu queria te contar um pouco mais sobre a minha história, sobre como eu virei psiquiatra, sobre por que eu trabalho com psiquiatria integrativa e por que semanalmente eu estou aqui no Instagram, nas mídias sociais, divulgando informação sobre saúde mental. Então o pessoal vai chegando agora, independente se você está assistindo essa aula ao vivo ou se você está vendo uma gravação, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao meu espaço. E para quem não sabe, eu sou carioca, apesar de não ter sotaque nenhum, nasci no Rio de Janeiro, meus pais são cariocas da Gema, eu nasci lá, mas logo saí. Eu passei a maior parte da minha infância em Jundiaí, dos 2 anos até os 9 anos mais ou menos, e depois me mudei para Campinas, para a cidade de Campinas, onde eu resido atualmente. E eu estudei em Valinhos, num colégio alemão, eu fui praticamente alfabetizado em alemão, lá no Porto Seguro. E eu sempre fui aluno assim, muito dedicado, muito estudioso, bem aquele estereótipo do CDF mesmo, né, que estudava tudo. Eu sempre gostei muito das exatas, nunca repeti de ano, nem peguei recuperação, sempre estudei bastante, mas gostava mais das exatas, de matemática, de física, né, mas ia bem em tudo. E gostava muito de biologia também. E quando eu acabei o colégio, tinha muitos incentivos para eu fazer medicina, para eu fazer engenharia. E eu acabei optando por fazer um curso que era muito pouco conhecido na época, quando eu acabei o colégio, que era Física Médica. Que é um curso de física voltado para a área da medicina. Então, no curso a gente tinha todas as cadeiras da física, né? Então, os cálculos da vida, programação, as matérias de física mesmo, e a gente aprofundava em algumas matérias que aplicavam os conhecimentos de física na área da medicina. Então, radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear, né? Então, eu me mudei para Ribeirão Preto. São 5 anos de curso lá pela USP de Ribeirão Preto. Se eu não me engano, assim, eu fui da terceira turma. Eu fui da terceira turma do curso de Física Médica. Era um curso muito novo. Foi um curso fantástico, muito legal, me abriu muito a cabeça para outras coisas, inclusive. Então, normalmente o pessoal pensa, né? Nossa, de físico, como é que foi virar psiquiatra, né? Não tem nada a ver. Mas a grande verdade é que a física acabou abrindo muito minha cabeça para outras coisas, para outras formas de conhecimento, né? Quando a gente entra na faculdade de física, a gente é muito cartesiano, né? Então, aquela física newtoniana, causa e efeito, o universo tem que ser totalmente desvendável, né? Através de fórmulas matemáticas. E, na verdade, no curso de física, esses paradigmas todos vão sendo quebrados, né? E para quem está chegando agora, essa é uma live diferente, é uma live para a gente conversar. Eu estou contando a minha história para vocês, como eu virei psiquiatra, por que eu estou aqui toda semana falando sobre saúde mental. Essa live vai ficar gravada. E quando eu acabei a faculdade de física médica, eu fui trabalhar numa área bem específica chamada medicina nuclear. Então eu acabei a faculdade, né, de física médica, fui fazer uma especialização em radioproteção e medicina nuclear lá em São Paulo. Eu trabalhei no Hospital Sírio-Libanês e fiz minha especialização no Hospital das Clínicas da USP, lá em São Paulo. E essa área, radioproteção e medicina nuclear, né, da onde que vai aparecer a psiquiatria, né, nisso tudo? E vocês vão ver que eu vou chegar lá. É uma área da medicina, né, da física médica também, que usa remédios que emitem radiação ionizante para fazer tratamentos, para fazer diagnósticos, e tem que ter lá toda uma segurança do trabalho mais específica, porque afinal de contas são remédios que emitem radiação ionizante, então tem que ter blindagem, as paredes, tem toda uma questão de segurança do trabalho, de contaminação. Eu trabalhava com isso. E eu mexia muito com máquinas, tinha muito pouco contato com pacientes, né? Fazia controle de qualidade, via lá as blindagens. E na minha especialização tem um setor do serviço bem específico chamado radioterapia, né? E a radioterapia nada mais é do que uma terapia para pessoas que têm algum problema na tireoide, normalmente um câncer de tireoide, tomam um remédio radioativo. E na época, não sei como é que está hoje em dia, mas elas ficavam isoladas num quarto blindado lá no hospital do HC. E tinha alta médica e tinha alta do físico também. Então eu ia lá com o meu contador Geiger, que mede radiação, media a radiação da pessoa e falava, olha, tá de alta da parte física também, né? Da parte de radioproteção. E eu comecei a ter mais contato com o paciente, né?
conversar, não atender propriamente, mas ter mais contato. E eu passei a gostar. Eu passei a gostar de ter mais contato com as pessoas do que com as máquinas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com as máquinas ali. E eu trabalhava com médicos, né? Já trabalhava no hospital, trocava ideia com os médicos e via o que eles faziam, como é que era. Gostei muito de conversar com os pacientes, começar a escutar as histórias. E eis, né, eu acabei me formando cedo, entrei na faculdade com 18 anos, eu formei um pouco antes na física. Então, com 22, 23 anos eu estava formado trabalhando. E eu pensei, por que não voltar à vida universitária e estudar medicina e continuar nos hospitais, mas de uma outra maneira, né? Como médico. Minha família morava em Campinas na época, eu estava em São Paulo. Falei, pai, posso voltar para casa para fazer a faculdade de novo? Né? E ele falou, não, pode ir para casa, estuda, passa no vestibular que tá beleza. Aí eu acabei meu aprimoramento, minha residência. Depois eu voltei para Campinas, voltei para casa dos meus pais, eu estava com 24 anos. Fiz alguns meses de cursinho e passei no vestibular. E entrei na faculdade de medicina da Unicamp. Né? Então esse foi o salto da física médica para a medicina. Então logo entrei na faculdade de medicina, eu já fui puxado, já fui convidado para ter contato, para estudar, além, claro, de toda a grade convencional da medicina, mas tive meu primeiro contato com as práticas integrativas, em especial a homeopatia. Né? Eu tenho um grande amigo, o Dr. Rui Madsen, que é pediatra, é homeopata, e ele já era médico formado na época, e ele me convidou, ele dava aula na Liga de Homeopatia. Ele falou assim, Rafael, vem aqui na Liga de Homeopatia para você assistir as aulas, você vai gostar. Até porque eu já me tratava com homeopatia desde pequeno. E eu comecei a participar das aulas de homeopatia e gostei bastante. Então, desde o começo da faculdade, eu já tinha essa visão um pouco mais abrangente, né, de ter um outro olhar para a saúde, para a doença. E ao longo do curso de medicina, eu vi que eu gostava muito das histórias, né? Então, a gente tem que saber fazer o diagnóstico, saber de remédio, saber fazer alguns procedimentos, mas eu gostava muito das histórias. Então, a pessoa que está com a pneumonia, o diagnóstico a gente faz, todo mundo faz. Ah, então está com febre, está com dor no peito, está tossindo, no raio-x tem uma condensação, tem uma pneumonia. Mas quem é aquela pessoa que está com pneumonia? É um idoso, é uma criança, é um adulto jovem? O que aconteceu com ela? Qual que é o impacto da doença na vida dela? Eu gostava muito das histórias, né? Então, logo eu passei pelo estágio de psiquiatria, no quarto ano da faculdade, não faz tanto tempo assim, eu me encantei, eu gostei muito, né, da psicopatologia, da questão da psicofarmacologia, do ambiente, dos ambulatórios, dos problemas dos pacientes. Eu senti que ali eu podia dar mais ouvidos para eles, né? Ainda atuando como médico, fazendo diagnóstico, prescrevendo remédio, mas eu senti que ali seria o espaço para eu escutar as histórias e não escutar por escutar, usá-las como elemento terapêutico para fazer alguma coisa depois. E no quarto ano de medicina eu já decidi que eu iria fazer psiquiatria. Os meus amigos ficavam doidos, assim. Eles falam, nossa, Rafael, mas você já é físico, como é que você não vai fazer radioterapia, uma residência em radioterapia, ou radiologia, ou medicina nuclear? Porque seria um pé nas costas, né? Eu já físico médico, com uma dessas especializações eu juntaria as duas áreas do conhecimento, né? E tanto os meus amigos da física médica, né, que hoje são professores, doutores, pesquisadores renomados, e cada um na sua área, eu dei um passo para trás para dar alguns saltos para frente depois, né? E o curioso é que quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu recebi uma convocação de um concurso que eu prestei, na Unicamp, inclusive, para trabalhar como físico, e tinha sido minha última cartada, né? Que quando eu prestei esse concurso, antes de entrar na medicina, eu pensei assim, olha, se eu passar nesse concurso, eu vou trabalhar como físico, eu deixo esse plano de ser médico para lá. E eu fiquei em segundo lugar, eu não fui convocado, era uma vaga só. Aí quando eu estava no segundo, eu entrei na medicina, comecei a fazer, aí eu estava no segundo ano me convocaram. Eu falei, agora tá tarde demais, né? O bichinho da medicina já me picou, não volto atrás, né? Então, ao longo da metade do curso da medicina para o final, eu já sabia que eu iria fazer psiquiatria. Já sabia, inclusive, que eu iria depois fazer uma formação um pouco mais ampliada em psiquiatria integrativa, em conhecer outras práticas, né? E essa é uma área
assim, eu participei da Liga de Homeopatia no primeiro ano, depois eu presidi a Liga, coordenei, dei aula depois, ao longo de toda a faculdade, né, os 6 anos de faculdade, todo ano eu estava ali na Liga de Medicina, na Liga de Homeopatia. Eu acabei fundando também uma Liga de Medicina Chinesa, uma Liga de Acupuntura, hoje acho que não tem mais. Eu, junto com um professor lá da Medicina Preventiva, a gente fundou uma disciplina que tem até hoje de práticas integrativas, lá na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, até hoje está lá a disciplina. Então, eu sempre fui estudando coisas diferentes, né? Buscando conhecimentos outros além do conhecimento convencional. E é uma área, essa questão das práticas integrativas, que infelizmente não é bem vista, né? Aos olhos de muitos profissionais, tem muito preconceito, acham que é charlatanismo, que não tem estudo científico. E o pessoal brincava, né? A Liga do Chá, a Liga do Placebo, né? Comigo não pegavam tanto no pé, porque eu sempre, assim, fui lá da galera, então eu nadava, jogava tênis, eu não fui da atlética, mas ia nas intermédias, jogava, ia nas festas, tinha amizade com todo mundo, então não pegavam tanto no meu pé. Mas as ligas eram muito sacaneadas, né? E não me sacaneavam tanto também, eu como físico, né? Quando viam discutir, mas e a ultradiluição, como é que é? Não, então vamos falar de física da ultradiluição, né? Eu como físico tenho propriedade, eu sei do que eu estou falando. Mas é uma área que, infelizmente, muitos profissionais não gostam, não querem saber e têm raiva de quem sabe. Pois bem, então desde o começo eu já estava envolvido, né, com essas questões de práticas integrativas. Eu acabei minha graduação em medicina, passei em psiquiatria na Unicamp mesmo, para fazer a residência. Passei lá e fiquei mais 3 anos, né? E foi uma experiência muito intensa, né? Muito gratificante, né? Passar pelos ambulatórios, cuidar de uma enfermaria de psiquiatria, tive a oportunidade de trabalhar em CAPS, em UBS, em pronto-socorro de psiquiatria. Eu sou muito grato pela Unicamp que me deu minha formação de médico, me deu minha formação de psiquiatra. Conheci minha esposa lá na residência, eu estava no 2º ano da residência, eu casei com a minha esposa, a gente já namorava há algum tempo. Minha esposa era minha veterana na faculdade, ela é pediatra intensivista, então casamos. E eu tive uma formação muito completa, né, como médico psiquiatra, né, desde atender criança, adulto, dependente químico, praticamente todas as áreas que existe demanda em saúde mental, eu tive a oportunidade de trabalhar e de ter conhecimento. Então, logo eu acabei minha formação em psiquiatria, acabei minha residência, eu fui estender minha formação, a gente nunca para de estudar, né, mas eu fui fazer uma formação especificamente em psicoterapia de base psicanalítica na Unicamp mesmo, num serviço que chama SAP, que é o Serviço de Atendimento Psicológico e Psiquiátrico aos estudantes da Unicamp. Então é uma formação de mais um ano, né, de aulas teóricas e atendimento prático. Então eu tive a oportunidade de cuidar, de atender dos estudantes da Unicamp, pós-graduandos, graduandos, né, era um aprendizado, um atendimento em serviço, né. E foi uma experiência muito rica. Eu era o único psiquiatra da turma, né? Éramos em 30 e poucos alunos, a grande maioria psicólogos, todos psicólogas na verdade, eu era o único psiquiatra, e foi um aprendizado gigante, né? Me deu uma ferramenta muito, muito importante e muito útil para fazer meus atendimentos, para me ajudar a cuidar de uma maneira um pouco mais assertiva dos meus pacientes, né? Porque o psiquiatra, antes de tudo, ele é médico. Então, o objetivo do médico é fazer um diagnóstico clínico para, a partir do diagnóstico, a gente propor uma terapia, com medicação, com alimentação, independente. E o olhar da psicoterapia é um outro olhar, né? Vai ajudar a enxergar o paciente de uma outra forma. Então, acabou me dando ferramentas complementares, né? E eu me apaixonei pela psicoterapia também. Hoje em dia, tem pacientes que eu atendo só em psicoterapia, eu encaminho para outro colega psiquiatra medicar, quando é o caso. Algumas vezes medico também, mas acabei adquirindo essa ferramenta a mais. Tive uma experiência como paciente em psicoterapia também. Recomendo fortemente que todos os profissionais da área da saúde façam psicoterapia em algum momento, né? Como psiquiatra, então, nem se fala. Eu fiz por 2 anos mais ou menos, do meu R2 na residência até um pouquinho depois que eu acabei a residência e estava fazendo minha formação como psicoterapeuta, né? E como é que eu vim parar na internet, né? Para falar a verdade, eu não tinha nem Instagram pessoal, né? Minha irmã, ela é jornalista,
ela já está nos meios digitais há muito tempo, ela é até meio famosa no meio dela, ela é jornalista e trabalha com moda. Ela ia na Fátima Bernardes, ia nos programas de televisão, e ela sempre teve um Instagram muito ativo, teve blog. E ela falava, pô, Rafa, faz o Instagram, faz o Instagram. Eu não tinha nem Instagram pessoal, porque eu não ligava, eu não colocava foto minha, nem Facebook, né? Eu nunca fui de ficar me expondo. Mas eis que no final da residência em psiquiatria, a gente tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um estudo de alguma coisa. E eu decidi estudar o seguinte, qual que foi a minha motivação, o meu questionamento? Eu via que os pacientes chegavam no consultório perguntando muitas coisas de internet. Ah, doutor Rafael, mesmo os pacientes do SUS que eu atendia lá na Unicamp, né? Ah, tal coisa para ansiedade é bom, tal coisa para depressão é boa. As pessoas vinham perguntando muito, né? E muitas vezes traziam artigos, traziam informação que nem eu, como psiquiatra em formação, tinha visto. E eis que eu decidi, que eu me fiz a seguinte pergunta: será que essas informações todas que estão na internet são boas, são confiáveis? Será que tem algum estudo que já avaliou isso? Será que a internet mais atrapalha do que ajuda os pacientes? E eu fui estudar sobre esse assunto, eu fui estudar qual é a qualidade das informações de saúde mental que está na internet por aí. Especificamente sobre ansiedade, é uma coisa que eu via chegar muito no consultório, e sobre dor crônica. No finalzinho da residência, eu trabalhei por 6 meses com uma equipe de anestesiologistas no ambulatório de dor. Então, pacientes com dor crônica, fibromialgia, osteoartrose, hérnia, tudo que é tipo de dor. E eu trabalhava como psiquiatra nessa equipe lá do Vera Cruz, que é um hospital aqui de Campinas. Equipe fantástica, foi super legal, foi um baita aprendizado. Então eu fui pesquisar na internet de maneira mais sistemática. Será que a informação é boa? Será que a informação é ruim? E a conclusão do meu trabalho, de conclusão de curso, né, a gente tem que fazer um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu vi que a grande maioria das informações sobre ansiedade, sobre dor crônica, é uma grande porcaria. Só tem patrocinado, só tem anúncio, não são profissionais da área que falam a respeito, né? É muito mais desinformação do que informação, né? E eu fiquei mexido com isso, eu fiquei muito incomodado. Eu fiquei muito incomodado e quis fazer algo a respeito. E no próprio fim da residência, eu estava atendendo já no consultório particular, estava começando, e eu tinha montado um site para eu existir online para os pacientes me encontrarem. Eu comecei a fazer alguns textos. Eu escrevi alguns textos e colocava lá no site sobre ansiedade. Até hoje os primeiros textos estão lá. Quem quiser entrar no meu site vai ver alguns textos que eu escrevia sobre ansiedade, sobre pânico, sobre depressão, para informar, algo bem básico. E eu acabei a residência, foi super legal o feedback, né, do TCC, foi uma coisa meio diferente que tinham feito, né? E eu resolvi ir além, eu resolvi levar essa brincadeira a sério, né? E hoje em dia, onde que está a atenção das pessoas? Está todo mundo, hoje em dia, olhando para onde? Olhando para o celular. A pessoa na sala de espera está no celular, a pessoa no avião está no celular, a pessoa na sala de aula está no celular, a pessoa dentro de um carro, no banco de motorista, está no celular. O motorista dirigindo muitas vezes também está olhando para o celular, que não deveria. Então, eu resolvi criar um perfil do Instagram, um canal do YouTube, Facebook, profissional para falar sobre saúde mental, para divulgar informação sobre saúde mental. Por quê? Porque tem cada vez mais estudos mostrando que pacientes que são melhores informados, que pacientes que sabem a respeito da sua doença, das opções de tratamento, são mais participativos, têm mais a dizer sobre o seu tratamento e têm melhores resultados. Né? No começo eu acabei fazendo mais assim, para os meus pacientes, então quando eu atendi alguém com pânico, mesmo às vezes em 1 hora, 2 horas de consulta, eu não consigo passar tudo que ele precisa saber sobre aquele assunto. Então eu mandava um link, mandava um texto, olha, lê esse texto aqui que eu escrevi sobre pânico, lê esse texto aqui que eu escrevi sobre depressão, me traga as dúvidas depois, porque a gente vive num universo hoje em dia que a medicina que o tratamento médico está completamente diferente do que era antes. Antigamente, só quem tinha o conhecimento era o médico. Então, o paciente ia no consultório, o que o médico falava era lei. O paciente não tinha nem onde procurar, nem onde buscar informação. Talvez, se ele entrasse numa biblioteca, numa faculdade, conseguisse um artigo, hoje em dia,
Se você quiser, você consegue ler mais artigos do que eu sobre um determinado tema. Eu atendo pacientes com esquizofrenia, com transtorno bipolar, com depressão, etilistas, com ansiedade, com pânico, com fobia, com toque. Tem um monte de coisa. Você tem um problema só de saúde. Se você quiser ler todos os artigos sobre pânico, dificilmente eu vou conseguir te acompanhar. Apesar de eu sempre estar estudando, indo em congresso, me atualizando, enfim. O que isso quer dizer? Quer dizer que não precisa mais no médico? Não. Mas quer dizer que você que é paciente, você tem muito mais capacidade e possibilidade de ser um parceiro no seu tratamento, não de ser simplesmente de ter um papel passivo, né? Do que o médico te falar, você vai falar amém e pronto, acabou, né? Então eu percebi que esse seria um canal onde eu conseguiria exponencializar o que eu escolhi para fazer como vocação, né? Que é cuidar de pessoas, né? Como médico. Só que no consultório eu consigo atender só uma pessoa de cada vez. No máximo, numa psicoterapia de grupo, algumas poucas pessoas. Aqui, uma explicação que eu dou para um paciente no consultório, eu consigo impactar milhares, né? Se não, quem sabe um dia milhões de pessoas. Então, por isso que eu estou aqui, nesse espaço da internet, por isso que eu me dedico tanto. De toda quinta-feira, eu faço uma live há mais de 40 semanas, onde eu explico sobre um tema em saúde mental. E uma grande armadilha, eu queria que você entendesse isso também, é que esse espaço, que tem o nome de psicoeducação, que é uma educação de forma sistemática, de forma mastigada, de forma acessível ao paciente, ela jamais vai substituir um atendimento presencial, ela jamais vai substituir que o médico precise conhecer você pessoalmente, te examinar, te auscultar, pedir exames, não substitui, mas esse espaço potencializa muito o seu tratamento, né? Em saúde mental, dificilmente alguém melhora assim completamente, e não entende o que está acontecendo. Tem uma frase do filme lá do Alice no País das Maravilhas, que a Alice está andando lá, perdida, né? Ela encontra aquele gato maluco lá em cima da árvore. Aí ela pergunta: gato, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Tinha dois caminhos possíveis. Aí o gato pergunta assim para ela: Alice, para onde que você está indo? Ela fala: não sei, eu caí aqui, estou andando, não sei para onde que eu vou. Aí o gato, muito sabiamente, fala assim para ela: olha, Alice, para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. Então te vira aí, então te vira. E essa frase, né, vale também para atendimento, para um tratamento em saúde mental. Para onde está indo o seu tratamento? O que você está tratando? Para que esse remédio? Né? Para que a terapia que você está fazendo? Eu fiz uma enquete ontem, perguntando sobre o uso de remédios, né? Sobre se você sabe para que você toma o seu remédio. E muita gente falou que não sabe. Isso, sim, é uma coisa quase criminosa. Como é que você toma um remédio que você não sabe para que serve? Né? Você pode pergunta ao doutor, para que esse remédio? Né? Ele vai te explicar. É um papel dele. Então, como eu estava contando para vocês a minha história, eu acabei minha residência, fiz minha formação em psicoterapia. Eu trabalhei, assim, já tive a oportunidade de ter experiência em vários setores de atendimento, né, na saúde mental. Então, eu já trabalhei em CAPS, eu estava trabalhando até pouco tempo atrás numa unidade básica de saúde, como médico psiquiatra lá na unidade. Já trabalhei no NASF também, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Eu trabalhava como um consultor para outros médicos, né, não psiquiatras, ajudar eles nos casos. E atualmente, né, eu comecei um trabalho novo que está me trazendo muita satisfação e é muito desafiador. E eu aprendo muito com os residentes, com os médicos residentes, que é trabalhar no hospital geral, numa enfermaria de psiquiatria, no hospital geral, né? Não é nada de manicômio, manicômio, né, paciente internado, não. Não é nada disso. Né? Na rede de cuidado em saúde mental e em psiquiatria, a gente tem vários pontos de contato, várias opções. Uma delas para pacientes graves, que estão se colocando em risco de vida, que estão muito desorganizados, que estão psicóticos, é ficar internado num ambiente protegido por algum tempo. E esse ambiente é uma enfermaria de psiquiatria. É uma enfermaria como uma enfermaria qualquer, de clínica geral, de cirurgia, de cardiologia, que tem um médico psiquiatra, e não só um médico, mas uma equipe. Tem uma equipe de enfermagem, que é super importante, tem os técnicos, tem a psicóloga, tem o terapeuta ocupacional, tem assistente social, é uma equipe cuidando, né? O psiquiatra muitas vezes acaba
coordenando o cuidado, mas é um cuidado em equipe. E um trabalho em equipe assim, é super importante. Então, eu estou tendo o privilégio de trabalhar na enfermaria, aqui em Campinas, no Hospital do Ouro Verde. Eu faço parte da equipe dos médicos preceptores. Então, eu estou lá, tem médicos psiquiatras em formação, né? Então, fazendo a residência médica em psiquiatria, e eu trabalho com eles, né? Orientando, discutindo os casos, vejo os pacientes juntos, em conjunto, discuto as prescrições. Tem a parte de ter consulta também. Então eu estou aprendendo muito com eles também. E eu até estava falando com um amigo meu hoje, que está morando lá na Austrália. Ele estava me contando, ele é engenheiro, foi para lá. Ele estava muito feliz contando das conquistas dele. Eu estava falando para ele também, hoje de manhã inclusive. Como eu sou afortunado, que eu estou no momento agora. Atualmente eu trabalho assim, só no consultório, né, aqui em Campinas. E tenho esse trabalho no hospital do Ouro Verde como médico preceptor, né? Não estou mais trabalhando no UBS, não dou mais plantão de noite, eu dou plantão ainda lá no hospital, né? Durante de final de semana, mas dentro de uma equipe, um trabalho que eu tenho muita satisfação em fazer. Cansa bastante também, né? Cansa bastante também, mas é muito gratificante. E, além desses dois trabalhos, no consultório como médico preceptor dos residentes, esse espaço aqui, que eu considero como trabalho também, né? De ter compromisso, de colocar conteúdo, de dar as aulas, de não faltar. Tem a comunidade, né? Quem aqui participa da comunidade? Tem lá o grupo de alunos, tem os cursos que eu abro de vez em quando também, para quem quiser participar. O último foi sobre pânico, tem o livro digital, então eu considero isso daqui, esse espaço, como um trabalho também. E eu acredito assim, piamente, que a forma dos profissionais de saúde trabalharem está mudando. Inclusive esse espaço é um espaço que me traz muito retorno para o consultório, né? Não sejamos assim, poliana, né? De achar, então o doutor Rafael não ganha. Não, eu ganho. Muitos pacientes me conhecem e vêm aqui no meu consultório por conta desse espaço aqui. Eu tenho um ganho secundário muito grande também, financeiro inclusive, para você que está me assistindo aqui. Tá? Tem aparecido pacientes assim, de outro estado, né, que jamais teriam contato comigo, jamais veriam aqui para eu atender, para cuidar, se não fosse esse meio de comunicação. Mas é uma parcela tão pequena, mas tão pequena, perto do número de pessoas que me acompanham, que o fim não é esse, né? O fim, de fato, o motivo pelo qual toda quinta-feira eu faço as lives, eu estou aqui falando com vocês, é para exponencializar, né, a capacidade de eu atingir pessoas. Afinal de contas, quando a maioria dos médicos, pelo menos, né? Claro, tem a questão financeira, que hoje em dia é uma profissão ainda que dificilmente um médico fica desempregado, mas quando a gente faz medicina, normalmente o grande sonho, o grande porquê, né? E essa aqui é a questão dessa live de hoje que a gente está conversando, é por que, né, fazer medicina? Para cuidar das pessoas de uma maneira geral, então por que não usar uma ferramenta que você pode cuidar das pessoas de uma maneira exponencial, não só no 1 a 1 no consultório, né? Então esse é o porquê que eu estou aqui, tá, pessoal? Então eu vou encerrar, tá, essa live, vai ficar gravada e é uma conversa só para você me conhecer um pouco melhor. Eu sei que tem algumas pessoas novas que estão chegando no canal, tá? Sejam muito bem-vindas. Lembrando sempre que esse espaço jamais substitui um atendimento presencial, uma psicoterapia presencial, mas pelo contrário, ela tende a fortalecer, né? Ela tende a fortalecer muito mais o vínculo com o teu médico, te tornar mais autônomo, porque tem coisas que você aprende aqui que você pode fazer sozinho, por si só, né? Exercício de respiração, de meditação, coisa de alimentação. E, afinal de contas, o corpo é teu, a saúde é tua. O teu médico, ele não vai fazer nada por você. Ele pode, no máximo, te ajudar, te conduzir, te orientar, dar sugestões, mas a saúde é tua. Então, médico nenhum vai te obrigar a tomar remédio. Médico nenhum vai te obrigar a fazer qualquer coisa. Tem que fazer sentido para você. E quanto mais informado, quanto mais empoderado, né, você tiver em relação à tua saúde, você vai ter melhores resultados. E em saúde mental, tem cada vez mais estudos mostrando como essa coisa chamada de psicoeducação, né, que é uma forma bem específica de educar o paciente, as pessoas têm melhores resultados, né? Isso é bom para os médicos também. Ou para o médico é bom quando o paciente fica bom, quando o paciente melhora. Tá? Então, queria agradecer o carinho de todos, tá, que estão aqui numa sexta-feira me acompanhando nessa live surpresa. Fiquem à vontade para mandar dúvidas pelo Instagram,
pelo YouTube, pelo Facebook, nas caixinhas que todo dia a caixinha está aberta lá. Obrigado pela companhia e quem sabe depois eu faço uma outra live com mais atualizações. Um grande abraço para vocês.